Olá, sejam bem-vindos. É um prazer, uma alegria imensurável estarmos sempre aqui, podendo levar para você a verdadeira notícia da nossa região. Uma situação nós precisamos esclarecer a todos vocês. Nós procuramos, nosso objetivo, nosso intento é levar a informação no sentido de que ela chegue para você, para todos vocês, de uma maneira o mais próximo do que nós conseguimos apurar de uma realidade. Nosso senso crítico é que ele chegue, que as informações cheguem até vocês de uma maneira o mais transparente, com todas as informações, com todos os dados, para que as conclusões fiquem com você, nossos ouvintes. Pois a você que nos interessa levarmos todas essas informações, essas situações de fatos que envolvem a nossa região ou informações gerais que venham refletir diretamente na nossa região. Hoje, para nossa surpresa, pela manhã, duas pessoas vieram até a emissora e perguntaram se podiam conhecer as instalações da MID TV. Como que ela é, como que ela funciona. E eles se sentiram emocionados. E uma das coisas que nós nos sentimos orgulhos é podermos atender a você, ouvinte, telespectador, que assiste a MDTV, a você que quer conhecer uma emissora de televisão por dentro no seu interior. Então nós vamos fazer um agradecimento especial a duas pessoas que nos assistem, que nos permite ser nossos telespectadores. Eles vieram aqui. Aí nós não podíamos deixar de concretizar essa vinda deles à MDTV. Olhem só a foto deles aqui dentro dos estúdios da TV. Valmir, Wilson, é um prazer receber nossos amigos, nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui dentro da MDTV. Saiba que nós estamos com as portas escancaradas. As portas estão mais do que abertas para recebê-los aqui. Se você desejar vir conhecer, fique à vontade. Estamos aqui para atendê-los. Muito em breve, vamos trazer um especial de final de ano. Então, gostaria de avisar a todos que logo nós já vamos ter as nossas vinhetas, nossas imagens, nossas divulgações dos nossos telespectadores e também dos nossos amigos. Então, se você estiver em casa e quiser aparecer na MDTV com uma mensagem de final de ano, só nos enviar uma mensagem. Só lembrando, o celular tem que estar na posição deitada quando for gravar. Tem que estar nessa posição. Porque quando nós colocamos na TV, se ele estiver na posição em pé, ele aparece aquelas faixas escuras na lateral. Então, o motivo pelo qual ele tem que estar na posição deitada. Então, se você quiser mandar uma mensagem de final de ano, pode nos mandar que vamos divulgar aqui na MDTV. Para todos vocês, hein? Onda de calor. Que calor é esse que está atingindo a nossa região? Muitos falam que a temperatura máxima vai atingir 36, 37 graus. E vocês? Qual a sensação térmica que vocês estão tendo? Vamos ver como está a situação da temperatura na nossa região com essa onda de calor. Vejam só.
São Paulo pode ter a tarde mais quente em pelo menos 80 anos. A onda de calor que começou a se expandir sobre o Brasil no fim de semana fez São Paulo ferver. A temperatura máxima registrada no domingo, 12 de novembro, foi de 37,1 graus Celsius, pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia na estação meteorológica. São Paulo teve 37,1 graus Celsius. Item maior temperatura de novembro, em pelo menos 80 anos, desde 1943, anterior era 36,1 graus Celsius. Item maior do ano de 2023, recorde anterior, 36,5 graus Celsius em 24/9. Item segunda maior temperatura já registrada desde 1943, igualando a marca de 30 de setembro de 2020 de 1º de outubro de 2020. Possibilidade de recorde histórico de calor. O calorão continua nesta segunda-feira e a temperatura já estava em quase 35 graus Celsius às 10 horas da manhã. A Climatempo prevê 38 graus Celsius para a tarde de hoje. Se esta temperatura se confirmar, ou se a máxima alcançar 37,9 graus Celsius, teremos o recorde histórico de calor na cidade de São Paulo, que atualmente é de 37,8 graus Celsius em. Com essa onda de calor, vocês viram temperaturas altíssimas. Nós, às vezes, dentro de casa não estamos aguentando, mas nós gostaríamos de levar até vocês as informações que nós temos. Trabalhadores no campo, embaixo desse sol, trabalhando, catando laranja, colhendo laranja, plantando tomate, na parte da pecuária. Então, os nossos produtores e trabalhadores rurais, nossos parabéns. Nossos parabéns para você que trabalha no sol, como pintor nas áreas externas, como vocês que trabalham como coletores de lixo, limpeza urbana, todo mundo que o seu trabalho é praticamente nesse sol. Nossos amigos motoboys, parabéns pelo seu serviço. Mas eu gostaria que vocês tivessem uma atenção especial também com os nossos amigos pets. Só que eu não vou falar só pets, animais de estimação. Eu vou falar pets, animais, cães, gatos, porcos, galinha, que você tem, mas também aqueles outros animais que às vezes estão longe de uma água. Às vezes você está andando, você vê um tatu, se puder parar uma água para eles, porque às vezes eles estão tão exaustos, tão longe de uma água, que às vezes não estão nem andando. Um passarinho que às vezes ele está caído porque o calor está muito grande e não encontrou, acontece sim, ele está caído e não encontrar água. Então pense nisso. Se puder chegar e abrir uma torneira ou colocar um reservatório de água, isso vai fazer bem. Não somente para o seu coração, mas pode ter certeza que vai fazer bem para todo mundo. Pense nisso. Então vamos lá. Um fato interessante agora que nós temos que levar para vocês. Muitas vezes nós deparamos com blitz policiais. Só que a legislação agora, ela alterou um pouco duas situações que tem no Código Brasileiro de Trânsito. Apreensão e retenção. Esses dois termos podem ser interpretados de uma maneira ambígua. Retenção e apreensão. Então nós vamos passar para vocês agora uma explanação de como vai funcionar, como já está funcionando os sistemas de blitz. Isso é bom para você caso você, por algum esquecimento, ou algum fator, ou alguma circunstância que os está envolvendo. Então, vamos atentar para isso, pois isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ah, mas ele fez de propósito, ele queria isso. Não, nós vamos explicar que as coisas não são bem assim. Então nós vamos mostrar para vocês e depois nós vamos fazer uma breve explanação. Olhem só. Por que blitz não pode mais apreender veículo irregular? Uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, por meio da Lei 14.229/21, vem causando uma enorme confusão no que diz respeito à proibição das autoridades de apreender um veículo irregular flagrado em uma blitz de trânsito. Como pagar multa de trânsito online com desconto?
Qual a tolerância para não ser multado por radar de velocidade? Antes de explicar se a Blitz pode ou não apreender um veículo flagrado em condições irregulares, vale esclarecer o que mudou no Código de Trânsito Brasileiro. Foram 2 pontos específicos que acabaram revogados, e com isso, aumentaram os questionamentos. O inciso V do art. 256, que citava a apreensão do veículo como possível punição aos que fossem flagrados em condições irregulares, foi retirado do Código, assim como o art. 262, que previa uma apreensão de 30 dias, mesmo no caso de veículos regularizados antes deste prazo. Carro parado em blitz pode ser apreendido? Veja o que é verdade e mito. A principal diferença na lei, e que pode fazer com que a Blitz não tenha o poder de apreender um veículo irregular, está justamente no fato de o motorista poder sanar boa parte das razões na hora em que for parado, seja indicando outro motorista legalmente habilitado, seja quitando os débitos pendentes e regularizando possíveis bloqueios. Retenção ou remoção? A confusão que envolve o assunto sobre a Blitz poder ou não apreender um veículo irregular também está ligada diretamente a 2 palavras parecidas, mas com significados totalmente diferentes: retenção e remoção. A retenção de um veículo, conforme texto do CTB, é uma medida administrativa aplicável em todas as situações nas quais a irregularidade pode ser sanada no local em que a infração foi cometida. Os exemplos mais claros são os que envolvem um condutor parado na blitz sem condições legais de dirigir, com a CNH vencida ou embriagado, por exemplo, quando um dos ocupantes do veículo não está utilizando o cinto de segurança. Se o condutor for flagrado embriagado, carro ficará retido até alguém sóbrio se apresentar para a condução. Em ambos os casos, o veículo ficará retido até que um condutor devidamente habilitado se apresente para movimentá-lo ou, então, até que todos os ocupantes afivelem corretamente o cinto de segurança, se for essa a infração flagrada. Remoção. A remoção de um veículo, por sua vez, acontece diante de circunstâncias bem específicas e que não podem ser consertadas ou remediadas no ato do flagrante pelos órgãos fiscalizadores. As mais comuns envolvem carros estacionados de maneira irregular ou, então, que tenham se envolvido em acidentes e estejam interferindo na livre circulação dos demais veículos ou, então, abandonados no meio da via. Carros abandonados na via após acidentes também podem ser removidos. Blitz pode ou não apreender veículos? Agora que já explicamos as diferenças entre retenção e remoção e pontuamos as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, vamos responder se Blitz pode ou não apreender veículos. Há 2 possibilidades de um carro ser apreendido, ou seja, recolhido para o pátio do Departamento de Trânsito. A primeira é se a fiscalização flagrar o condutor sem habilitação ou embriagado, desde que nenhuma pessoa em condições de conduzir o veículo se apresente dentro de um tempo estabelecido pelas autoridades. O carro também será levado apreendido se não estiver com as taxas de PVA e licenciamento em dia. Nesses casos específicos, o carro ou outro veículo será levado para um depósito e só será liberado após o pagamento dos impostos ou se uma pessoa com a CNH vigente sem ter consumido álcool se apresentar para retirá-lo. Então nós vamos falar algumas coisas. Primeiro, essas situações podem ser sanadas no local, resolvidas no local, desde que não configurem crime. Se configurou o crime, tudo isso está fora de cogitação. Então nós vamos falar algumas situações que os veículos não serão mais apreendidos. Então nós vamos lá. Você esqueceu de pagar o licenciamento e foi parado numa blitz de trânsito. Apreensão ou remoção? Detalhe, se você resolveu o problema no local, não pode mais ser apreendido. Então vamos imaginar. Vamos imaginar que eu não tenha pago o licenciamento do meu veículo, passou 30 dias, no 31º eu passei numa blitz, estava lá, licenciamento vencido. Tenho condições de resolver no local? Tenho. Só você pegar o celular, o aplicativo do seu banco, você paga o licenciamento do seu veículo na hora ali, ó. A partir do instante em que você pagou o licenciamento do veículo, tá ali, paguei o licenciamento do veículo, o veículo não pode ser mais apreendido, já está resolvido no local. Só essa situação? Não, nós temos outras. Aquele um que tomou no aniversário da filha, aniversário do sobrinho, um pouco a mais, e não configurou o crime. Ah, eu vou deixar de ser multado? Não. Vou deixar de ser autuado? Não.
Porém, se tiver uma pessoa habilitada para assumir o controle e dirigir o veículo não vai ser mais retido. Ele só vai ficar ali até que a solução seja resolvida no local. É dessa forma que funciona agora. Então, tudo que pode ser resolvido no local não vai ser mais apreendido. Só lembrando, existe uma diferença de bafômetro em que deu uma certa quantia e uma quantia que será crime. Nessa divisão, até não configurar o crime, pode ser resolvido no local. Só lembrando, hein? A autuação, a multa, como muitos falam, vai continuar sendo aplicada. Pense nisso. Agora nós vamos falar com vocês sobre uma empresa que está vindo para Mogi Guaçu. Coronel, mas estão falando isso, falando aquilo. Não, nós vamos explicar agora o que está acontecendo. Mais precisamente sobre a empresa Esmalte Ceram, que o prefeito noticiou que ela está vindo para Mogi Guaçu. Então vamos lá. Olhem só a matéria da prefeitura. Esmalte Ceram muda a matriz nacional para Mogi Guaçu. Mais emprego. Mogi Guaçu abriga agora a matriz brasileira da empresa Esmalte Ceram, uma das líderes globais no setor de insumos e serviços para a indústria cerâmica. Resultado de um investimento de 65 milhões de reais, a mudança de filial para a sede reforça o potencial da cidade para a produção e o desenvolvimento. O lançamento da unidade foi feito ontem e contou com a presença do presidente da multinacional, Giuseppe Ovi, do prefeito e de autoridades da região, do estado e de Brasília. A prefeitura está falando que ela vai investir 65 milhões em Mogi Guaçu. 65 milhões em Mogi Guaçu. Então vamos lá. Primeiramente, queremos deixar bem claro que ela é uma empresa que ela tem várias sedes no Brasil. Nordeste, Sul e Sudeste. Aqui na região mais próxima, na cidade de Araras e em Mogi Guaçu. Queremos deixar bem claro que essa empresa ela tem várias filiais no Brasil. Nordeste, Sul, Sudeste. Aqui na região mais próximos de nós, em Araras e em Mogi Guaçu. Essa empresa já existe em Mogi Guaçu. Nós temos exatamente a prova de que ela já existe em Mogi Guaçu. Ela já está em Mogi Guaçu desde o dia 11 de agosto de 2021. Essa empresa já está em Mogi Guaçu e já está no Distrito Industrial de Mogi Guaçu. O que a prefeitura está falando que ela vai trazer a sua sede de todas essas filiais para Mogi Guaçu. Porém, estão falando que vão investir 65 milhões em uma sede. Muito estranho. Sede é escritório, é administração. Falar que vai investir 65 milhões, prefeitura, é um pouquinho mais, né? Uma empresa que tem 127 funcionários no Brasil, segundo a pesquisa que fizemos pelo Google. A empresa tem 127 funcionários no Brasil, que ela já existe em Mogi Guaçu. E falar que ela vai investir 65 milhões, prefeitura, vocês forçaram um pouco a barra, né? Diminui isso aí. Coloca um valor menos, porque ela vai trazer o escritório da empresa. Ela não vai trazer uma empresa para cá. Ela já tem os locais em que a empresa funciona. Irá vir só a sede. Vai vir o escritório da empresa. É isso que vai vir para cá, somente isso. Se é que vem, né? Porque até agora só está em palavras. Vamos esperar concretizar. Mas fica aí a informação para todos nós. Imagine agora uma situação.
você trabalhar numa empresa, olha só, hein? Você trabalhar numa empresa onde você decide o seu salário, onde você decide os benefícios que você terá, onde você decide que você terá direito a auxílio residência. É isso que acontece no sistema judiciário brasileiro, pois foi autorizado os juízes receberem auxílio residência, bem mais de R$4.000 todo mês. Os juízes que mandam para o Congresso o quanto terão de aumento. Esse aumento vem pela Suprema Corte do país. Inclusive, esse abono residência que vocês estão falando é uma decisão liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles mesmos decidiram que eles terão direito. Sabe agora o que eles mais vão ter direito? Pasmem vocês se quiserem. Vão ter uma bonificação a mais todo mês de 10 dias. Vamos pensar um pouco? O mês tem 30 dias. Se você tirar sábado e domingo, serão aproximadamente 8 dias a menos. Cai para 22. Com menos 10 dias agora, serão 12 dias por mês que poderão serem trabalhados. É mole? Não. Vejam só. Auxílio moradia e bônus extinto rendem salários de até R$1,5 milhão a juízes. Um levantamento feito pelo UOL nas folhas de pagamento dos 92 tribunais do Judiciário Brasileiro mostra que os chamados penduricalhos, remunerações extras como pagamentos retroativos de adicionais por tempo de serviço e de auxílios moradia, renderam salários mensais de até R$1,5 milhão a magistrados no ano passado. Ao todo, foram identificados 9 contra-cheques de salário mensal superiores a R$1 milhão, em valores brutos, pagos a juízes e desembargadores em dezembro e janeiro de 2022. São as maiores remunerações pagas a magistrados nos últimos 3 anos, segundo a publicação. Desde 2020, mais de 30 mil salários superaram R$100 mil. Eles são 3% do total de olerites, mas equivalem a mais de 10% dos pagamentos feitos pelos tribunais, R$4,7 bilhões. O UOL aponta que os salários milionários foram pagos a juízes e desembargadores, atualmente aposentados, do TJRO, Tribunal de Justiça de Rondônia, da Justiça Federal do Ceará e de Pernambuco e do TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, RS. O mesmo levantamento aponta que 6 dos maiores salários chegaram à casa do milhão devido ao pagamento de auxílio moradia retroativo aos anos de 1987 a 1993 na Justiça de Rondônia, isto é, há mais de 30 anos. Os valores foram pagos entre 2016 e 2022, aponta o UOL. Vale lembrar que o Conselho Nacional de Justiça proibiu em 2018 que os tribunais pagassem auxílio moradia retroativo. O TJRO alega, contudo, que os pagamentos foram definidos por acordos judiciais anteriores a essa decisão. Bônus extinto. Os outros 3 contra-cheques milionários foram turbinados por adicionais por tempo de serviço, como o quinquênio. O bônus retroativo, extinto pela reforma previdenciária de 2003, foi pago, contudo, a esses magistrados antes de abril, quando o CNJ e o TCU, Tribunal de Contas da União, suspenderam os repasses na Justiça Federal. O quinquênio, benefício somado aos salários de magistrados periodicamente, deixou de ser pago em 2006, mas juízes de diferentes tribunais do país vêm embolsando valores retroativos com base na interpretação de uma decisão do STF. Vocês viram? A decisão do Conselho Nacional de Justiça. Eles se reuniram e concluíram que eles vão poder ter a mais do que já tem férias, o recesso parlamentar, que é em julho e dezembro, mais férias, e agora terão mais 10 dias por mês de folga, sem falar
os meses de licença-prêmio. Ah, mas por que você não presta concurso para ser juiz? Não, eu quero ser útil para a minha sociedade, como eu fui, trabalhei na polícia há 35 anos. Não é criticar, mas tem horas que o excesso precisa ser pensado, hein? É a população. Fica aí agora para vocês concluírem. Em razão dessa temperatura altíssima, nós vamos mostrar para vocês hoje a previsão do tempo para esses dias. Porque até o final de semana a temperatura vai ficar alta, muito alta, para que vocês tenham essa preocupação. Em razão disso, nós vamos mostrar hoje novamente a previsão do tempo para que vocês tenham essa situação, tenham esse conhecimento de até quando que vai essa temperatura altíssima na nossa região. Vejam só. Aqui a gente tem a previsão do modelo WRF, deixa eu colocar o ponteiro a laser pra gente ir acompanhando aqui. Então a gente tem a previsão do modelo WRF, 7 km de resolução, a previsão aí é para precipitação em 24 horas, tá? O acumulado de 24 horas. Pressão ao nível médio do mar, espessura da camada e o vento na baixa troposfera. Aqui a gente tem a validade das previsões, tá? Que é pro dia 14... terça-feira é o dia 14, mas é o acumulado das últimas 24 horas. Então, essas chuvas que vocês estão vendo aqui é válida aí para ao longo da segunda-feira. É o que vai acumular ao longo da segunda-feira. E vocês estão vendo aí que a segunda-feira vai começar com tempo estável em grande parte do Brasil aqui, principalmente nessa porção mais central, tá? Onde a gente tá tendo a atuação de um anticiclone na média troposfera que tá provocando essa onda de calor que a gente tá passando nesse momento, que deve persistir aí por mais alguns dias, vocês vão ver. Então, esse domo de calor causado por esse anticiclone na média troposfera, ele acaba provocando esse tempo seco aqui no Brasil central, enquanto ele continua atuando, tá? Aqui sobre a região sul do Brasil, as chuvas devem avançar mais aqui sobre o Paraná, o Mato Grosso do Sul, tem algumas chuvas mais intensas que devem ocorrer aqui no Paraguai, no norte do Brasil. As chuvas vão continuar concentradas aqui no oeste do Amazonas, Acre e Rondônia. Na quinta-feira, as chuvas voltam a ocorrer com muita intensidade aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mais de 100 milímetros de precipitação em 24 horas. Em toda essa área daqui, o sul de Santa Catarina também deve receber bastante precipitação. Aliás, o resto do país não, boa parte aqui do Brasil permanece com pouca ou nenhuma precipitação. E bastante calor, tá? Enquanto que o sul do Brasil vai sofrer com excesso de chuvas, toda essa área vai sofrer com a baixíssima umidade relativa do ar e as altas temperaturas. No sudeste também a gente tem essa expectativa de praticamente nenhuma chuva essa semana. São Paulo tem expectativa de 39 graus Celsius ao longo dessa semana. Rio de Janeiro deve bater os 40 graus Celsius. A sensação térmica vai lá longe, né? 42, 43 graus Celsius. Então essa vai ser mais uma semana de tempo seco e de bastante calor aqui no sudeste do Brasil. Então novamente o sul do Brasil deve passar por uma semana difícil com relação a esse volume extremo de chuvas. Aqui o norte do Rio Grande do Sul, a gente também vê vários pontos aí com mais de 200 milímetros nos próximos 7 dias. Bom, aqui a gente tem a previsão do modelo WRF, deixa eu colocar o ponteiro a laser pra gente ir acompanhando aqui. Então a gente tem a previsão do modelo WRF, 7 km de resolução, a previsão aí é para precipitação em 24 horas, tá? O acumulado de 24 horas. Pressão ao nível médio do mar, espessura da camada e o vento na baixa troposfera. Aqui a gente tem a validade das previsões, tá? Que é pro dia 14... terça-feira é o dia 14, mas é o acumulado das últimas 24 horas. Então, essas chuvas que vocês estão vendo aqui é válida aí para ao longo da segunda-feira. É o que vai acumular ao longo da segunda-feira. E vocês estão vendo aí que a segunda-feira vai começar com tempo estável em grande... Como nós falamos, a MDTV é uma televisão do povo, voltada para o povo, com os anseios do povo, mostrando todo esse interesse daquilo que a população precisa, gosta e deseja saber. Então a MDTV agora conta com a participação do nosso novo repórter de campo, Haroldo Machado, conhecido por muitos como Cachorrão. Ele roda toda a cidade, mostrando no seu linguajar humilde, no seu linguajar da população, realmente um repórter voltado para toda a população. Então nós vamos agora apresentar para vocês, que nós já mostramos várias matérias, nosso repórter que está nas ruas levando as informações
exatamente com a vontade popular. Haroldo, tá aí com você. Olhe só essas imagens. Não funciona, ô Major Tucumantel. Essas bases, é projeto seu aí, e da administração do ex-prefeito Dr. Paulinho colocar na cidade aí. É visível isso aí, você tá enxergando que essa aqui não tá funcionando e não tem nem condições de guarda municipal ficar aqui dentro. O vidro não é blindado, certo? Das viaturas não é blindado os vidros também. Então falta segurança, certo? Infelizmente é essa a realidade. Aí, lá no Alvorada, tá a construir uma base de guarda municipal para ser colocado lá. Não funcionou aqui dentro da cidade, você acha que vai funcionar lá? A sede, tá chovendo dentro, os banheiros só tem 2 vasos sanitários lá. Cada turno, 25 guardas municipais que trabalham, né? No dia 25, à noite 25, nessa faixa de 25 a 30. Mas 2 vasos sanitários, muito pouco, certo? Você já sabe, certo? Que chove lá dentro. Chove tanto que o policial fica impedido de fazer sua necessidade lá, cagar e mijar lá, certo? Tanto no banheiro masculino como feminino, chove lá dentro. Feminina, né? Chove lá dentro. Então, o prefeito Rodrigo Falsetti tá aqui, certo? Eu faço as minhas reportagens e mando para a emissora MIDTV, que é ali do Coronel Costa. Aumento o salário da guarda. Perdi essa guerra para vocês aí, certo? Você, prefeito Rodrigo Falsetti, não decide. Mas foi promessa sua de campanha o aumento do salário da guarda. Então, vai terminar o ano de mandato seu de administrador aí da cidade. Nós vamos ver o resultado nas urnas. O resultado das urnas vai ser democrático, certo? Mas eu alerto a população observar bem, certo? A realidade atual, para que não se repete erros, tá? Então, Major Tucumantel, tá aí, certo? Isso aqui não funciona. Funciona é salário digno para os policiais da Guarda Municipal e a sede nova lá, uma sede, melhor dizendo, nova para eles que nunca teve aqui em Mogi Guaçu, tá? Então, tá aqui meu crachá, certo? Como meu repórter aqui. Se trata aí de abandono aí, né? Os policiais da Guarda Municipal em salário e também a situação lá, o ambiente que eles vivem lá, de favela ali na sede lá, tá? Então tá aí Major Tucumantel, vice, Rodrigo Falsetti, prefeito. Como homem público eu faço a cobrança sim, certo? Eu sou soberano a qualquer administrador que tem aqui na cidade de Mogi Guaçu, que representa a população eleita, constituída por voto, tá? Então tá aí o meu recado. Haroldo, nossos parabéns, nossos agradecimentos pela contribuição que você vem trazendo para a nossa cidade. O Haroldo, para quem não o conhece, ele é um exímio, um defensor ferrenho dos guardas civis municipais de Mogi Guaçu, o qual nós colaboramos completamente com o seu posicionamento. Porque o salário da guarda de Mogi Guaçu é o pior salário do estado de São Paulo, segundo as nossas pesquisas, até o pior salário do Brasil. Isso é Mogi Guaçu. Ele é um defensor da guarda, então fica aqui nossos parabéns ao Haroldo, defensor da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, a quem nós colaboramos e concordamos plenamente com esse posicionamento. Mas fica aí outra situação. E o posicionamento dos nossos 11 vereadores? Como que você está diante desses vereadores que estão na Câmara Municipal? Você está concordando com ele? Com eles? Não estão? Só lembrando, ano que vem tem eleição. Vamos começar a repensar em alguns dos nossos princípios. Aquele não vou votar porque não vai mudar nada. Não é isso. Se eu mudar, vai mudar alguma coisa? Muda. Eu vou vender o meu voto, pelo menos eu ganho alguma coisa. Engano, você perde por 4 anos. E assim vai indo. Então, precisamos repensar muito na nossa eleição do próximo ano. Então, fica aí. Então, um agradecimento a Haroldo pelo seu posicionamento. Um agradecimento a vocês que estão aí na Câmara, nos assistindo, na Câmara não, nos assistindo aí na sua casa, no conforto do seu lar, no seu trabalho. Sabemos de muitas empresas que estão ligadas na MIDTV. Obrigado a todos vocês.
E agora, antes de encerrar, não podemos deixar de levar até vocês essa informação. Se hidrate bastante. Vamos hidratar aqueles que estão próximos de nós, que às vezes não pedem água. São idosos, crianças, nossos animais, nossos pets. Vamos fazer com que eles sintam a necessidade de tomar mais água. Se você tiver a oportunidade de jogar uma água neles de vez em quando, só para dar uma refrescada, principalmente na parte das patas, para eles se refrescarem cada vez mais. Isso faz muito bem. E se puder colocar uma água à sombra, não no sol, se você puder colocar uma água à sombra para esses animais que estão na rua poderem tomar, fica aí nosso agradecimento a todos vocês. Obrigado a todos. Encerramos assim o nosso jornal de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.